cumprimentou essa pessoa abençoada do seu lado? Já falou para ela que bom que você está aqui essa manhã? Já falou para ela que é bom cultuar ao seu lado? Amados, nós estamos falando sobre Isaías 6. E o texto ele começa no ano em que morreu o rei Uzias. O coração do profeta ele estava angustiado, ele estava triste, ele estava sem saber o que ia acontecer, amém? Pastor, as crianças vão para a escolinha, vão agora. Porque no final nós vamos adorar como o Senhor merece ser adorado. Amém? Deus dá uma visão ao profeta, dizendo para ele: quando a gente olha essa passagem do livro do profeta Isaías, há algo que Deus traz, muito importante para nossas vidas. Aqui o coração de Isaías estava abalado, mas Deus vem e mostra para ele, dá uma visão de como estava na presença do Senhor. Aqui nós não estamos falando que quem apareceu para Isaías foi o próprio Deus, porque a palavra de Deus, ela propriamente diz que ninguém pode ver a face do Senhor e permanecer vivo. Nós estamos falando claramente aqui que quem está aqui, que eu gosto de ficar assim, é o próprio Jesus. Então aqui é uma teofania, ou seja, é o Cristo que está aparecendo antes de ser encarnado. Então Jesus é que aparece para o profeta Isaías. O que o profeta Isaías contempla é a glória de Cristo. Então quando nós olhamos aqui, Isaías está olhando e Deus está mostrando para ele a seguinte coisa: tudo continua do mesmo jeito. Deus continua no alto e sublime trono, as coisas continuam no mundo espiritual da mesma forma. O reino dos homens foi abalado, mas o reino de Deus permanece intacto. O que eu quero que você compreenda é algo: tudo que pode acontecer nesse mundo, os reinos, as guerras, as circunstâncias, as situações dessa vida podem vir sobre mim e sobre você, mas o reino de Deus, ele vai permanecer inabalável. A glória de Deus permanece inalterável. Então, aquilo que vem sobre o meu coração, sobre o seu coração, as angústias que eu e você vivemos, as dificuldades que eu e você passamos, tudo isso é nosso. Nada acontece no reino de Deus. O reino de Deus continua da mesma forma. É isso que essa visão traz para Isaías. Começa mostrando para ele: Isaías, você está angustiado pelo que aconteceu, você não sabe o que vai acontecer lá na frente, mas deixa eu te dar uma visão de como é o reino de Deus. O reino de Deus ele continua sentado no alto e sublime trono, pleno. Os reinos passam, os homens passam, mas Deus continua assentado no alto e sublime trono, inalterável, inalcançável, sob toda e qualquer circunstância da minha vida e da sua vida. Então eu quero que você tenha segurança para quem você ora, que você ore com segurança, porque o seu coração, a sua vida pode estar abalada, amém? Mas Deus continua no alto e sublime trono.
assentado, governando todas as coisas pela palavra do seu poder, e nada nesse mundo tem poder de abalá-lo. Amém? Então você está seguro. Mas eu quero te perguntar, onde está a sua segurança? A sua segurança está nos homens? A sua segurança está numa porta de emprego? A sua segurança está numa estabilidade financeira? A sua segurança está em quê? Nesse mundo que pode a qualquer momento ser tirado de mim e de você. A qualquer momento, tudo que nós temos segurança pode ser abalado. Tudo. E minha pergunta é: você sabe o que é inabalável? Será que você tem consciência do que é inabalável, para que você possa estar seguro no dia da angústia? Para que você possa estar firme no dia da dificuldade, porque ele chega para mim, ele chega para você. O dia difícil, ele chega para todos nós. O dia que a gente não queria que chegasse, que é o dia da adversidade. A gente muitas vezes evita. A nossa oração sempre para Deus é: Senhor, me livra, porque a gente não quer passar pelos momentos de aflição. É assim ou não é verdade? Mas eles chegam. O dia que a mente está acelerada, um dia que o coração parece que vai sair pela boca, a paz é tirada de nós, a gente cria incertezas, porque e agora o que vai acontecer? Aonde está firmado o nosso coração? Será que nós temos a consciência de quem Ele é? Irmão, Deus continua no trono, não importa a situação que aconteça na minha vida e na sua vida. Nada foge do controle absoluto daquele que governa todas as coisas pela palavra do seu poder. Amém? O que ele estava trazendo para Isaías é: Isaías, fique tranquilo, Deus continua no trono. Fique tranquilo. Eu quero que você e eu hoje possamos ficar tranquilos. Deus está no trono. Ponto. Acabou. Eu e você podemos ter um lugar de refúgio, lugar de fortaleza, lugar de paz, lugar de alegria, e sermos plenos em sua presença, porque Ele não muda. Deus não muda. Amém? É por isso que nós podemos ter segurança. Deus não muda. O que muda? Os cenários do mundo. Era isso que o profeta estava contemplando. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor em um alto sublime trono. Em um alto sublime trono. Ou seja, o reino dos homens estava vazio, mas o reino de Deus havia alguém que o ocupava e ocupa ele de eternidade a eternidade, para todo sempre. Descansa o seu coração. Amém? Eu não sei qual a situação e circunstância da sua vida que você está vivendo. Eu sei de uma coisa: você pode estar seguro que Deus está no alto e sublime trono. Então repousa seu coração essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Fala sobre a majestade de Deus. Fala, a majestade se estende sobre toda a criação. Fala, as abas das suas vestes, elas se estendiam. Fala aqui sobre a majestade de Deus. Não é só a sua presença sobre um trono, é o seu manto sobre toda a terra. Ou seja, Deus governa com toda a sua majestade, todo o seu senhorio. Se estende, não é somente ali, mas se estende sobre toda a terra. Aí continua. Os anjos continuavam adorando a sua santidade. A sua santidade, ela é firmada sobre aqueles anjos que estavam falando ali. As estruturas humanas, elas se abalam diante do anúncio de quem Deus é. Quando os anjos eles proclamam ao nome do Senhor, diz que os alicerces do templo
eram abalados. Estruturas humanas não podem sustentar a presença, a glória de Deus. Este lugar não é um lugar aonde a glória de Deus habita. Ela só está aqui porque eu e você estamos aqui. Amém? Eu quero que você tenha essa ciência. Esse lugar só se torna santo porque eu e você estamos aqui. Esse lugar só se torna um lugar da presença de Deus porque nós, povo de Deus, decidimos nos reunir aqui. Se nós, povo de Deus, sairmos daqui, esse lugar pode ser qualquer outra coisa. Não é o lugar, não é a estrutura que a gente pode fazer, não são os grandes templos que podem habitar Deus. Não importa se ele é um templo luxuoso, se estão cadeiras, se ar-condicionado, se isso, se aquilo outro, não importa. Para Deus isso não importa. Para Deus isso é qualquer coisa, porque Deus pode estar aqui como Ele pode estar ali na praça, quando alguém levantar o seu nome ali. Amém? Então não é a estrutura que eu e você podemos fazer que vai trazer Deus, não são as nossas estratégias humanas que vai fazer com que sua presença repouse. Ele repousa sobre quem Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quer, quando Ele encontra alguém disposto a render-se completamente a Ele. Amém? Não são estruturas humanas que fazem isso. A fumaça diz acerca da presença gloriosa, a presença manifesta de Deus. A presença de Deus, irmãos, a presença de Deus está aqui. Não porque eu quero algo místico de Deus para que ela esteja aqui. Ela está aqui porque nós cremos em seu nome. Nós nos reunimos em seu nome. Então Ele está aqui porque nós cremos quem Ele é. Então a presença manifesta de Deus, ela não está em todos os lugares. Deus está em todos os lugares, amém? Mas Ele não se manifesta em todos os lugares. Ele só se manifesta onde existem corações que amam a sua presença. Ele só se manifesta onde existem pessoas que se rendem completamente a Ele. Amém? Existem lugares onde Deus está presente, sabe o que acontece, mas aqueles lugares não contemplam a presença gloriosa do Senhor. Como é que está a nossa vida, irmão? Assim, eu escrevi aqui, os impérios humanos, eles se abalam. Irmãos, quantos impérios já se levantaram sobre a terra? Impérios que se levantaram e falaram assim: nós vamos dominar o mundo. Você lembra do Pink Cérebro? Se lembra? Pink o cérebro, nós vamos dominar o mundo, né? Existem muitos impérios que tentaram fazer isso. Egípcios, babilônios, gregos, persas. Tem até os mais aí, o otomano, o mongol, romanos. Quantos impérios nós vimos que se levantaram e homens que se igualaram dizendo: nós somos deuses, nós somos, nós fazemos, nós. E aonde estão esses homens? Nem os seus ossos existem mais, mas Deus está num alto e sublime trono. Então o domínio que os homens exercem sobre essa terra são passageiros, e se nós soubéssemos o quão passageiro e pequeno e delimitado é a nossa vida, a gente ia parar de brigar e de viver por coisas tão pequenas que passam. Porque passam. Às vezes a gente quer ser alguma coisa, nós lutamos para ser, para estar, e a gente se ilude porque a gente quer, mas a gente quer dizer que não. Então a gente fala que a gente é humilde. Então eu sou tão humilde, mas a gente quer. Então a gente tenta se enganar. A gente nem para isso, nem para reconhecer que nós precisamos ser transformados nisso, a gente é humilde. E Deus está mostrando para mim e para você uma coisa: Deus não é homem. Você não está aqui hoje para adorar um homem. Você não veio cantar uma música. Você não veio ouvir alguém dizer algo.
Você está aqui porque você acredita que Deus está aqui. E se Deus está aqui, como se comportar diante de um Deus santo? Se nós cremos que Ele realmente é Deus, como nós vamos viver uma vida diante de um Deus santo que está em todos os lugares, em todos os momentos, em todas as circunstâncias? A Bíblia diz que Ele não dorme e nem tosqueneja. E a minha pergunta é: por que muitas vezes a gente quer acreditar e nos enganar de ter uma vida com Deus a partir do momento que a gente passa por aquela porta? A gente achar que esse momento aqui é mais importante do que o momento que eu acordo. Como a gente pode acreditar que esse momento que nós temos aqui, em que nós damos glória a Deus, bendizemos o nome do Senhor, ouvimos uma palavra, ouvimos um louvor, ele é mais importante do que o tempo que eu tenho no meu trabalho? Porque tudo se tornou santo a partir do dia em que você entregou a vida a Jesus. Sua vida se tornou um instrumento para glorificar a Deus em todo momento, em todo lugar. Você foi separado. Essa é a qualidade de santidade quando se refere a nós, a sermos separados para Deus. Ser santo não significa não ser infalível, como alguns homens acreditam que não são. Alguns homens, alguns pastores se colocam acima de qualquer pessoa. Eles são os donos da verdade, ninguém pode ir contra eles, ninguém pode falar nada, porque eles são os caras. Eu quero dizer para você, irmãos, não existe homem infalível. Todos os homens falham. Todos os homens falham. Porque toda a glória tem que ser dada ao único que é digno de receber, e esse alguém é o Senhor. Santidade é a qualidade de sermos separados exclusivamente para um uso exclusivo. Os utensílios da casa do Senhor, por exemplo, eles eram consagrados, eles eram santos a Deus. Por que eles eram santos a Deus? Porque eles eram de uso exclusivo das coisas do Senhor. E um dia, um rei pegou os utensílios da casa do Senhor, levou para a Babilônia e foi fazer uma festa, e usou aqueles utensílios em uma festa. Diz a palavra do Senhor que eles estavam todos ali se alegrando, todos ali, e de repente uma mão aparece e começa a escrever na parede. Há um temor e um terror que aparece. Irmão, você já imaginou uma coisa dessa? Uma mão do nada aparece escrevendo. Aqueles homens são tomados de terror e de temor. Então chamam o profeta, vem o profeta Daniel, ele olha e fala assim: essa palavra é a seguinte: foste pesado na balança e foste achado em falta. Porque tudo que é de Deus é de uso exclusivo de Deus. Minha pergunta: a sua vida é de uso exclusivo de Deus? Ou você tem sido usado para outras coisas? Quando alguém usou algo que era de Deus, consagrado ao Senhor, para outra coisa, vem um juízo sobre essa pessoa. Você acredita que eu e você, que temos o domínio e o controle sobre nossas vidas, e fazemos as coisas conforme nós queremos, sobre nossas próprias escolhas, amém? Você acredita que eu e você podemos usar as nossas vidas para o que queremos? Se a sua vida é santa ao Senhor, você é de uso exclusivo de Deus. Você não presta para mais nada. Você foi estragado para esse mundo. Amém? Pastor, como você fala que eu não presto para mais nada? É, irmão, porque você não presta para o que não presta. Você usa exclusivo. Você só consegue agora viver para aquilo que você nasceu para viver de novo.
Você nasceu para viver, para ser usado por Deus, para a glória de Deus, para manifestar a presença de Deus, aonde você for e aonde você estiver. Amém? Você pode falar para a pessoa que está ao seu lado, fala para assim: você é de uso exclusivo de Deus. Põe a mão no seu peito e fala assim: eu sou de uso exclusivo de Deus. Por isso, preciso prestar atenção aonde eu vou, o que eu faço e o que eu faço. Amém? A visão de Isaías continua no verso 2. Os serafins não são o foco da palavra. Muitas vezes as pessoas elas vêm e começam a usar essa parte dos serafins, e os serafins, e os serafins, e os serafins. Irmãos, os serafins, eles apenas estão aqui porque Deus quer trazer para nós uma coisa muito importante. O foco disso tudo é uma coisa só. O foco desta visão toda de Isaías é uma pessoa só, que está no alto e sublime trono. O foco dos serafins ali não é outro a não ser aquele que está sentado no trono. Essa é a importância daquele que está ali, da presença gloriosa de Cristo ali. Os serafins não estão incomodados com outra coisa a não ser com aquele que está sentado no trono. Eu e você, irmãos, precisamos entender que nós temos um foco em nossa vida. O nosso foco é Cristo. Ponto e acabou. Nós não podemos nos dispersar com as outras coisas e demais coisas que estão aí ao nosso derredor. Nós temos um foco, a nossa vida é de adoração àquele que está no trono 24 horas por dia. Não é o período que você vem para a igreja, não é o período que você está aqui. Nosso foco de adoração a Deus é 24 horas por dia, em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que executamos. Tudo seja para a glória de Deus. Quer comais ou quer bebais, façais todas as coisas para a glória de Deus. Você está entendendo, irmãos? Põe o verso 2 para mim, 6:2. Esses seres que queimam, porque serafins, ser ardente, eles cobriam os seus rostos e os seus pés, declarando a glória do Senhor e sua magnificência. Em termos claros, eles estavam dizendo: não há nada como o Senhor. Eles tampavam os seus rostos e os seus pés, de forma que eles estavam declarando para nós a importância daquele que está no trono. Eles estavam dizendo para nós, o que ele estava mostrando ali para o profeta Isaías essa pessoa que está no trono, ela é tão importante, ela é de suma importância, que ela não pode ser vista de qualquer jeito, ela não pode ser contemplada de qualquer forma. E nós não podemos, irmãos, estar na glória de Deus, na presença do Senhor, nos decidirmos, congregarmos domingo e chegar aqui de qualquer forma, de qualquer jeito, como se aqui fosse aquilo que eu disse, apenas mais um salão. Não, irmão, eu vejo que os serafins aqui, eles estavam ali declarando e fazendo coisas diante da presença do Senhor, e eles não eram seres que estavam parados, eles não estavam parados dizendo santo, não, eles se moviam
diante da presença. Eles se moviam diante da glória daquele que estava no trono. Eles não eram uma adoração estática, eles eram uma adoração constante, uma adoração que se move. E às vezes, irmãos, cada um tem o seu jeito, amém, irmãos? Cada um tem a sua forma de adorar, amém? Glória a Deus. Isso é bom, porque nessa multidão a gente vê várias formas. Existe o que adora bonito, existe aquele que faz uma cara feia quando está adorando, quando está chorando. Então, misericórdia. Você já viu você chorando? Misericórdia. Mas existem pessoas que estão na igreja, estão envolvidos na adoração, mas estão cantando uma música. Eu quero que você compreenda algo. Deus tem adoração melhor no céu, amém? Amém? Por mais que seja a banda, pode ser o instrumento, pode ser o cantor, Deus tem adoração melhor no céu. Mas minha pergunta é: aquele que se encontrou com o Senhor, aquele que sabe quem Ele é, ele não pode adorar ao Senhor do mesmo jeito que ele canta uma música, porque ele entende quem está sentado no trono. Peraí, é Deus, é o Senhor. Eu não posso adorar Ele do mesmo jeito que eu canto uma música. Eu não posso entrar aqui, irmãos, e cantar uma música como se eu cantasse qualquer outra coisa, porque eu entendo que quem está sentado no alto e sublime trono é o Senhor. A consciência de quem é muda quem eu sou diante da sua presença. Mas muitas vezes nós estamos, sabe, irmãos, adorando Será que nós compreendemos quem está no alto sublime trono? Será que a gente entendeu quem Ele é? Será que a gente compreendeu isso? Ou a gente ainda está brincando, achando que Ele é um Deus como a gente tinha na nossa mente, de paus e pedras, que a gente ia até Ele quando queria, quando precisava, depois virava as nossas costas e íamos viver a nossa vida? Será que a gente compreendeu que este Deus de Isaías é o Deus que eu e você declaramos que adoramos? Será que essa consciência já veio para nós? Será que a gente entendeu realmente isso? Ou nós estamos apenas cantando uma música? Que chato, que coisa chata. A gente entendeu quem Ele é. A gente compreendeu isso. Eles declaravam com toda a criação, e quando a declaração que eles fazem, não são somente deles, mas é como toda a criação adorando, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E eles dizem: Santo, Santo, Santo é. Eles não dizem santo, 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 outra palavra. O é aqui estabelece eternidade a eternidade, independente do dia e do tempo e do período que eu e você venhamos a ler isso aqui, Deus é. Entende? Ele coloca uma âncora nisso. Ele diz: Ele é. Ele não vai ser, Ele não foi, Ele não será. Ele é. Seja que nós leiamos hoje ou daqui a 5.000 anos na frente, Deus continuará sendo santo. A referência é ser separado, a referência aqui é ser sagrado. E quando a gente fala isso na igreja, parece religiosidade. Não, irmãos, ser sagrado e ser santo
é o que Deus é, e nós devemos olhar Ele como Ele é. Nós podemos nos achegar pelo novo e vivo caminho, nós podemos estar diante de sua presença, mas isso não muda quem Ele é santo, 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 é uma afirmação, não é simplesmente dizer Deus é santo, não, Deus é santo, Deus é santo, entendam bem, é santo. Você entendeu? Porque a gente vê assim, às vezes, Deus é santo, santo, santo. Não, entenda bem, Ele está chamando a atenção, Ele está nos alertando, Ele está afirmando por 3 vezes algo, dizendo, olha, é mais do que você pode imaginar. É isso que está dizendo. Você acha que Deus é santo? Não, Ele é santo, e é santo acima do que você acha, Ele é. Irmãos, é esse Deus que nós oramos, é esse Deus que está aqui, é esse Deus que nós adoramos, e a gente chega aqui como se aqui fosse mais um salão, mais um lugar, mais qualquer coisa. Então aqui eu faço qualquer coisa, do qualquer jeito, vamos adorar. Irmão, eu não estou afim hoje, não estou afim, não quero, não, irmão, por favor, o ministro de louvor, por favor, está falando assim, meu irmão, por favor, adora a Deus. Irmão, se a gente entendesse que este Deus é o Deus que a gente está fazendo, ninguém ia precisar fazer nada, ninguém, a gente entrar, bendito seja o nome do Senhor, glorificado seja o Deus de eternidade a eternidade, Ele é maravilhoso, sem ninguém dizer nada, sem ninguém dizer absolutamente nada. A gente espera que alguém nos leve a adorar, sendo que a gente não entendeu que Ele é, quem Ele é. A gente quer que o pastor faça algo para que eu possa sentir Deus, o ministério de louvor faça algo que eu possa sentir Deus, a igreja faça algo para que eu possa sentir Deus. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, não é ninguém vai te fazer sentir Deus, é a consciência que você tem de quem Ele é que vai levar você a Deus. É a consciência de quem você se tornou a partir do encontro com Deus. E minha pergunta é simples, será que você se encontrou com Deus? Será que realmente você teve um encontro com o Senhor? Será que Deus está sendo adorado como Ele merece? Será que Deus está sendo glorificado entre nós como Ele merece? Irmãos, há alguns aspectos que Deus deixa muito claro aqui nessa visão. Reverência, os anjos voando, cobrindo os rostos e os pés. Irmão, vou falar uma coisa para você, é uma falta de educação que nós temos muitas vezes diante do Senhor. A gente está diante do Senhor, a gente está comendo biscoito, não digo as crianças, amém, os bebês, fiquem em paz, amém, você que é mãe, continue, em nome de Jesus, por favor, porque às vezes, né, amém, é diferente de nós que temos consciência, comendo salgadinho no culto, mexendo no celular, mandando mensagem no meio do culto, importado, peraí, já estou saindo, peraí, peraí, deixa eu ver o que o Instagram tem. Irmão, a pessoa que vem pregar para você aqui, ela não acorda assim e fala assim, não, hoje eu vou falar sobre isso. Entre os ministros que estão aqui neste lugar, ninguém gosta de ser comunicado pelo menos 3 a 2 dias antes, para poder trazer uma mensagem para você. É isso? É isso mesmo? O único que às vezes é comunicado no dia sou eu, mas está tudo bem, amém? Eu posso, eu tenho obrigação, amém? Se alguém falhar, quem não pode falhar sou eu. Então as pessoas se preparam para estar aqui. O ministério de louvor, ele não vem só ensaiar, ele se prepara para estar aqui. Aí você, celular, salgadinho, dá uma mijaneira na igreja, irmão, nunca vi isso.
Dá um negócio de beber água na igreja, que misericórdia, irmão, que a gente compra de copo aqui, você não tem noção. O que a gente compra de copo na igreja. Sabe? No meio do culto, o culto rolando. Irmão, o que você está fazendo aqui? Você não está entendendo? É esse Deus que a gente está adorando, é esse Deus que a gente está falando, é esse Senhor. Você faria isso se você estivesse diante do dono da empresa onde você trabalha? Você faria isso? Duvido que você faria isso. Eu duvido. Você dá honra para homens e não honra o Deus que você diz que é soberano, que é santo, santo, santo. Não é a pessoas, é a Deus. Você tem que, irmãos, em nome de Jesus, se a gente foi salvo, nós somos salvos para um propósito, para adorar ao Senhor, com tudo que somos, com todas as nossas forças. Então quando a gente se reunisse para adorar, tinha que ser uma explosão de gente feliz, que quer amar a Deus, mas a gente é uma explosão de gente que está assim, está levantando a mão por quê? Não sabe que Deus está vendo, para que vai levantar a mão? Que? Pulando na presença de Deus, misericórdia, que pecado. Irmão, a presença de Deus é o único lugar onde a gente poderia dançar e se alegrar. Sabia disso? Porque realmente há um propósito no que fazemos. É expressar a Ele tudo que somos. Mas a gente cria uma casca religiosa. Não. O que é que vão pensar de mim? Irmão, não quero saber o que vão pensar de mim, não. Eu já falei, irmão. Vai ter um dia que as meninas vão estar dançando aqui, eu vou me enfiar no meio delas. Porque tem horas, irmão, que eu sou tomado de uma alegria. Eu não sei te explicar. Mas eu me vejo como o rei Davi. Não quero nem saber. Eu não quero nem saber se a minha voz é feia. Eu não quero nem saber se eu não sou afinado. Eu não quero saber de nada. Eu só quero expressar aquele que está no alto sobre o trono, porque eu sei quem Ele é. Eu reverencio o Seu nome acima de qualquer homem nessa terra. Então, se eu respeito homens, ele tem que ser respeitado 3 vezes mais. Olha só, irmão. A gente não tem essa consciência. Quanto tempo eu tenho? Está ali, embaixo. Fala sobre santidade. Gênesis 4, do 3 ao 5, fala acerca de Caim e Abel, da oferta que eles trouxeram ao Senhor. E Deus olha uma oferta e Ele aceita, e outra oferta Ele rejeita. Por que Deus rejeita e aceita? Porque Deus estava mostrando desde o princípio que Ele não recebe qualquer coisa, que Ele não vai receber o que a gente quer entregar, Ele vai receber de acordo com o que Ele estabeleceu. Você entende isso? Ele diz para a gente adorar Ele de todo o coração. Os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Esses adoradores Deus busca. Então minha pergunta é simples: Deus vai receber qualquer coisa? Deus vai receber qualquer vida, o estado da sua vida? Deus vai receber qualquer estado da sua vida? Está tudo bem? Não, não está tudo bem, porque Deus não recebe qualquer oferta. Pastor, religioso, não, irmão, eu estou te alertando e abrindo os seus olhos que Deus é este aqui, Ele não muda, não adianta. Modernizou, não, irmão, não modernizou, o Evangelho não modernizou, Deus não modernizou, Ele continua estabelecendo as suas óticas de adoração e de amor e de expressão a Ele, continua, Ele é, ponto, acabou, não, pode tudo modernizar, Deus continua sendo adorado do mesmo jeito, com o mesmo coração, com o mesmo propósito, com o mesmo intuito. Não é de qualquer jeito. Deus rejeitou a oferta. Aí a gente
Não, comigo não. Aí minha pergunta: qual condição você está para adorar a Deus esta manhã? Porque nós estamos falando de um Deus santo. Nós estamos falando de um Senhor como nós estamos descrevendo. Minha pergunta é: qual é a condição que você está hoje para oferecer a Ele uma oferta esta manhã? Pastor, você mudou a ordem do culto porque vai ser assim? Não, irmãos, eu mudei a ordem do culto porque no final nós vamos adorar. E a gente vai adorar com consciência do que está sendo ministrado agora. Então você vai adorar sabendo que, qual é a condição que você tem hoje de adorar a Deus? Ah, não, pastor, eu vou adorar a Deus, mas eu estou... Irmão, você está iludindo você mesmo? Deus é santo. Ou você se conserta para estar diante dEle, para prestar adoração a Ele, ou a sua adoração é vã. Ela é uma boa música, você pode ter uma boa voz, mas Deus não recebe. E o que importa essa manhã é simplesmente uma coisa: você pode cantar como eu canto, e eu canto bem, afinado. Eu sou um cantor, você pode perceber. Mas eu quero te dizer uma coisa: Deus recebe. Sabe por que Ele recebe, irmãos? Porque eu não entrei aqui para cantar bem. Eu entrei aqui para expressar para Ele aquilo que eu expresso todos os dias, por onde eu for e onde eu passo. Ele é santo. Ok, você quer levar a sua vida desse jeito, dessa forma, beleza, sem problema nenhum. Mas eu quero te dizer que Deus é santo. Ele não muda. Ah, mas Ele é amor. Não, irmãos, Ele é santo. Tem uma qualidade de Deus que não muda. Ele é santo. O amor dele não vai cobrir isso. Você entende isso? Diante da consciência da revelação de Cristo, Isaías, ele tem um algo sobre sua vida. Irmão, diante da visão que ele tem, ele não tem outra coisa. Ele para, começa a olhar para o lado e fala assim: ah, porque a igreja é desse jeito, é por isso que eu estou assim, Deus. Ele olha e fala assim: não, porque o pastor, não, é o sacerdote, o problema do sacerdote. Não, o problema, os ministros, o problema é o irmão lá, o problema é tal pessoa. Não, irmãos, diante da revelação de Isaías, Isaías olha para ele. Diante da presença, diante do encontro, Isaías não coloca outra pessoa. Para ele não importava mais outra coisa, importava o quê? O seu estado diante daquele que ele olha e tem a revelação da presença. Será que a gente teve a revelação de quem nós estamos, irmãos? Quem Cristo é? Será que a gente já parou para olhar para Ele e falar assim: eu não posso ter a vida como eu estou vivendo, eu não posso continuar nos erros que eu estou praticando, eu não posso ser assim. Por quê? Porque eu encontrei o Rei da Glória. Eu não posso me acostumar com o meu erro, eu não posso me acostumar com a minha iniquidade, eu não posso, porque eu tive um encontro com o Senhor. Sabe qual é o nosso problema? A gente está pronto a apontar o erro de alguém, pronto a apontar e falar assim: não, peraí, o culto hoje não fluiu. Por quê? Porque o pastor, ele veio de gravata hoje e não gosto de pastor de gravata, não gosto. Gosto quando ele... Não, quem é? Quem? O Gabriel deu uma nota fora, tirou toda a unção foi embora naquele momento. A Catarina, ela semitonou. Aquele momento, meu Deus, tirou a unção. Eu estava no céu e... Irmão, você entendeu as coisas? Você está entendendo como a gente é besta? Coisinhas.
E a gente veio aqui para derramar o nosso coração. Não importa, irmão, não importa. A gente vai fazer de qualquer jeito? Não. Vai fazer o que melhor? Vai. Mas independente do que estiver aqui, aquele que está no trono, ele será adorado com tudo que eu tenho, com tudo que eu sou, com todas as minhas forças, porque eu tive um encontro com ele, eu sei quem ele é. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele não disse para Deus: Senhor, sabe o que é? Eu estou triste por causa do rei Uzias. Eu tenho aprendido algo, irmãos, que pessoas que falam de outras pessoas se ocupam demais com a espiritualidade alheia, não tem tempo para olhar a sua própria vida e enxergar o seu próprio estado espiritual. Irmãos, eu tenho aprendido isso. E você pode ver, muitas pessoas na internet aí, desce a madeira no cabra, depois descobre que ele era tão pecador quanto aquele outro. Por quê? Porque eles estão ocupados demais, encontrando o que está errado, que esquecem da sua própria vida, a sua própria espiritualidade. Quando você estiver ocupado demais com as demais coisas, irmãos, entenda, você tem um alvo. Eu tenho um alvo. Não é o Ministério Maad, é aquele que está sentado no alto e sublime trono. Ele merece tudo que eu possa entregar a ele, e muito mais. Isaías olhou para aquela visão e disse: ai de mim, ai de mim. Vou fazer uma pergunta para você, irmão. Você algum dia já olhou para você e disse essas palavras? Você já olhou para você e teve esse sentimento de você olhar e falar assim: misericórdia da minha vida, Ele, olha que quem Deus é, olha a minha, não dá, não posso, não. Você já teve isso na sua vida? Se você nunca teve isso na sua vida, você se encontrou com o Genésio, não com Jesus. O Genésio é o Cristo genérico. O Cristo genérico, ele é aquele que você vai encontrar amor, paz, não vai te confrontar, não, essas palavras de santidade, essas palavras de, não, imagina, isso está longe. Agora, se você se encontrou com Jesus, Ele vai falar para você: sede santo, porque o Senhor é santo. Ele vai olhar para mim e para você, e vai falar para mim e para você que nós devemos negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e seguirmos a Ele. E isso vai custar para nós. Nós vamos olhar para nós e falar assim: maldito homem que eu sou, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia, eu preciso do favor do Senhor. Eu não posso ser assim, eu não me conformo com o jeito que eu estou vivendo, eu não posso. Se não, irmãos, a gente não se encontrou com Ele. Porque quando a gente se encontra com Ele, a gente encontra essa mesma coisa do profeta Isaías. Isaías não tem desculpa, Isaías não tem argumento, ele não tem. Porque o Cristo de Deus, Ele destrói os nossos argumentos com a sua presença. Não existe desculpa, não existe mais a gente chegar e falar assim: pode isso, pastor? Pode ou não pode? Pode beber? Ai, pastor, pode? Ai, pode? Ai, deixa eu procurar alguém que vai dizer que pode, porque o que eu quero é poder. Irmão, não tem isso. Quando a gente se encontra com Jesus, com Cristo de Deus, não tem mais pode ou não pode. Tem uma vida rendida à graça, à misericórdia, ao Senhor. Ponto. A minha vida se tornou viver Cristo. Pronto, acabou. Mas não quero saber, irmão. Mas não quero saber. Mas o teólogo, não quero saber.
eu me encontrei com o rei, eu não tenho argumentos, eu não tenho mais argumentos, eu não tenho mais desculpas, eu não tenho mais o que dizer, a não ser me render, a não ser olhar para tudo e dizer: ai de mim, ai de mim. Paulo olha e diz: o viver é Cristo, porque eu encontrei Ele, e a partir da visão, a partir daquilo que eu contemplei, eu não tive desculpas mais, eu não tive mais argumentos, eu peguei todas as minhas desculpas, os meus argumentos, e os fiz como lixo, diante daquilo que eu encontrei. Mas a gente vive dando desculpa. Porque isso? Deus, você sabe, né? Eu não consigo. Deus, o Senhor sabe. Deus, irmãos, até quando a gente vai se enganar? Um Deus santo, Ele é santo. Diante do encontro que eu tenho com Ele, eu tenho que dizer: ai de mim, Senhor, eu não posso mais ser esse homem, eu não posso viver mais essa vida. Mas é algo que tem que vir no profundo da minha alma. Eu não vou mais encontrar desculpa nos meus erros, eu vou encontrar Cristo neles. Senhor, me ajuda, porque eu não quero ser mais assim. Me ajuda, porque eu não posso mais viver dessa forma, porque o Senhor é santo. Vocês estão entendendo, irmãos? Ai, Jesus. John Stott, no seu livro A Cruz de Cristo, ele fala assim: diante da cruz não há lugar para o orgulho, não há lugar para o intelecto arrogante, que acredita ter decifrado os mistérios do universo. A cruz nos obriga a abaixar a cabeça, ela esmaga nossa autossuficiência e nos deixa com apenas uma opção: a dependência total da graça. 2 Coríntios 10, do 4 ao 5. Mais um minuto. Vai pôr mais um minuto. Segundo Coríntios 10, 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós os sofismas, e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. É isso que nós estamos fazendo hoje aqui, quebrando todos os sofismas, todos os enganos, todas as armadilhas astutas de Satanás, que tem prendido a minha vida e a sua vida no erro, no engano e nas coisas deste mundo, destruindo isso e dizendo: não obedeçam a mim, mas obedeçam a Cristo. Irmãos, não se renda a mim, mas se renda à palavra do Senhor, se renda à santidade daquele que está assentado no trono. O encontro com Cristo é a percepção de quem somos e de quem Ele realmente é. O encontro com Ele dá a percepção exata de quem nós somos e de quem Ele é. Isaías olha e fala assim: Ele é santo realmente. E eu, ai de mim, ai de mim. Irmãos, quem teve esse encontro sabe que não dá mais para ter uma adoração inerte, sem emoção, parada, desleixada, porque eu tenho a consciência de quem Ele é. Isaías disse: ai de mim que eu estou perdido. Isaías, quando teve o encontro com o Senhor, ele não sambou, ele não pulou, ele não fez aviãozinho, não. Quando ele se encontrou com o Senhor, ele teve percepção dos seus pecados. Ele olhou para ele, falou: eu tenho consciência de quem eu estou na presença.
meu estado. E agora? E agora? Você entende isso? Isaías provavelmente se considerava um homem justo, acima da média, um homem, sou profeta, né? Então, todos vocês estão abaixo, porque eu tenho um nível maior que vocês. Diante de Cristo, ele se tornou menor, porque o encontro com Deus deu a ele a percepção realmente de quem ele é. Não há nesse lugar ninguém que seja maior e nem menor. Todos temos a mesma medida em Cristo. Todos. Então não se ache menor e nem se ache maior. Tudo que temos vem do alto. Tudo que somos vem do Senhor. Então, irmãos, a gente tem que ter essa mesma percepção. Porque às vezes a gente se acha melhor que alguém, maior que alguém, mais instruído do que alguém. E Deus não precisa disso. Ele precisa de corações que se rendam a Ele, que estão dizendo essa manhã: ai de mim, Senhor, eu não posso sair daqui do mesmo jeito. Aqui ele diz: lábios impuros, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros. A percepção dele não é só dizer que os seus lábios eram sujos, não é só a sua palavra, não é que ele tinha palavras sujas, não era isso. Mas a Bíblia deixa muito claro, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Ele estava dizendo, irmãos, sobre o seu estado interior, que o que ele falava provinha do que ele estava no seu interior. O que ele pensava, como estava o seu coração. Então ele declara para Deus o seu estado. Eu preciso, olha só, Senhor, quem sou eu? Eu não só sou assim, eu gosto de estar com pessoas do mesmo jeito que eu. O pecado dele não era só o estado dele. O pecado dele era que ele era assim e gostava de estar com pessoas do mesmo jeito que ele. Vou falar uma coisa para você. Tem coisas na sua vida que você tem que cortar. E é ruim a gente falar isso, porque a gente acha que não. Não, posso continuar o mesmo. Irmão, não pode. Não pode. Não pode, porque se o seu coração e a sua mente e a sua vida estão sendo contaminadas por isso, como é que você vai continuar no mesmo lugar? Andando com as mesmas pessoas, fazendo a mesma coisa? Qual é a probabilidade de você fazer as mesmas coisas? Grande. Não estou dizendo que você faz, amém? A Bíblia diz que Daniel, no meio da Babilônia, ele era santo, amém? Ao Senhor. Mas você já chegou nesse grau? Se você chegou, amém, não tem problema. Mas a grande maioria não. Aqui ele está declarando que o estado do seu coração, ele fala aqui que ele precisava de algo que mudasse a vida dele. E é interessante que se você olhar, eu já vou acabar já. Se você olhar, Deus não dá uma ordem, Jesus não dá uma ordem no trono. Não há uma ordem para os serafins. Você percebeu isso ou não? Não há. Existem pregadores que dizem: Deus mandou o serafim. Não há uma ordem. Você já percebeu isso? Não há uma ordem. Não há uma ordem de Jesus: olha, vai lá e pega Atenas e vai lá e... Não. Porque aqui, nesse texto, nessa visão, só há duas coisas a serem feitas. Duas. Eu quero que você compreenda isso hoje. Hoje aqui, só há duas coisas a serem feitas. Uma, primeiro, diante do que ele encontrou, da visão que ele teve, ele diz o quê? Que ele ia morrer. Ele ia morrer. Ponto. Porque
o estado aqui, e tudo que mostra nesta visão aqui, ele olha e fala: estou contemplando algo sublime, supremo. E ali diante da presença do Senhor, ele não podia estar do mesmo jeito. Ou ele morria, ou ele se arrependia e ia ser mudado. Só tem duas alternativas para você. Eu quero que você viva muito. Diante do encontro com Jesus, não tem outra alternativa. Ou a gente vai viver, vai se arrepender e nascer uma nova vida e viver uma nova vida, irmãos, ou a gente vai ser enterrado no pecado. Não vai ser liberdade, vai ser juízo para nós. A consciência do juízo, não a consciência de que a gente foi perdoado e pode viver uma vida transformada. Aqui, esses anjos, eles assistem à glória de Deus, eles são responsáveis pela glória de Cristo que está ali sendo revelada. E Isaías ali, ele era um corpo estranho, e ele tem duas alternativas: ou ele ia morrer diante da glória do Senhor, ou ele ia ser mudado. Então os anjos olham e falam assim: peraí, há algo aqui que não está ornando. Isaías não está ornando. Isaías confessa o seu pecado. Então o anjo vai, pega Atenas e purifica Isaías, para que Isaías pudesse estar ali diante da presença do Senhor hoje, não diante dos homens, diante da presença do Senhor hoje. Você está aqui diante de Cristo. Não são homens que vão fazer algo por você, mas o próprio Deus hoje, Ele pode restaurar a sua vida, porque você está, deixa eu falar de novo para você, você não está mais no mundo, você não faz parte mais deste mundo, você está nele, mas não faz parte dele, você faz parte hoje do reino de Deus, e você, a minha vida e a sua vida, elas têm que ornar com o ambiente de glória de Deus. Você entende isso? A nossa vida, ela tem que estar de acordo com esse ambiente de glória, da presença do Todo-Poderoso. E se não estiver, você pode chegar agora, nesse exato momento, e falar: Senhor, ai de mim, porque eu preciso ser transformado. Eu não posso viver uma vida diante dessa presença gloriosa, desse jeito. Eu não posso. Alinha minha vida agora, me ajuda, me sustenta, e sai daqui para viver essa vida, irmão. E quando você estiver lá fora, você estiver no erro, quando você for fazer o erro, peraí, é diante dele que eu estou. Não, eu estou diante do Todo-Poderoso. A minha vida tem que condizer com a presença gloriosa de quem Ele é. Você está entendendo isso, irmão? Eu queria que você fechasse seus olhos por um instante. Eu estou te convidando para um momento, irmão, de analisar a sua própria vida e a minha vida. Nós nos encontramos com o Cristo de Deus, o Cristo de Deus, o Filho do Deus vivo. Não dá, não podemos olhar tudo isso e ter a mesma vida, viver da mesma forma, andar nos mesmos erros, sabe, irmão, não dá mais, porque nós vimos o Rei, nós estamos num ambiente de glória de Sua presença, toda a terra pertence ao Senhor, e todo lugar dessa terra, Cristo deve ser glorificado, Cristo deve ser exaltado. Será que é onde eu estou fazendo a minha vida? Será que eu tinha consciência de tudo isso? E será que dá para continuar do mesmo jeito? Isaías chegou a uma conclusão: não dá. Não dá. Não dá para ser do mesmo jeito. Eu sou um homem de impuros lábios, meu coração está desalinhado, mas olha Deus, eu quero alinhar o meu coração, quero alinhar minha mente hoje, eu quero alinhar minha vida hoje. Eu não quero um momento de perdão, eu quero uma vida perdoada.
Eu quero uma vida transformada, eu quero uma vida restaurada. Eu quero, Senhor. Olha, os meus erros são esses. O Senhor sabe quais são os meus erros, e eles se repetem. Por mais que eu tente, eles se repetem. Mas hoje, eu não tenho uma visão angelical, mas eu tenho conhecimento de quem Tu és. E sabendo quem Tu és, não dá mais, Senhor. Eu não posso mais. Eu quero levantar as minhas mãos e adorar ao Senhor. Eu quero glorificar o nome do Senhor. Eu quero bendizer o Teu nome. Eu quero deixar transformar o meu coração. Porque hoje, Senhor, eu quero sair daqui vivendo Cristo. Vivendo Cristo. O próprio Isaías, quando sai dali, ele ouve uma voz dizendo: quem irá por nós? Quando Isaías foi transformado, completamente transformado após esse encontro, ele se sente apto a ser o mensageiro daquilo que ele viu. Não é à toa que ele é um profeta que mais fala sobre Jesus. Você tem que se transformar nessa mensagem. Senhor, em nome de Jesus.